Hoje vamos falar de um evento que deveria ser uma bênção, mas que muitas vezes se torna o rastilho de pólvora para uma guerra dentro do casamento, a chegada de uma herança. É o momento em que um dinheiro inesperado entra na família, e com ele uma pergunta perigosa: esse dinheiro é meu ou é nosso? A resposta a esta pergunta pode fortalecer a unidade de um casal, ou pode criar uma fissura de desconfiança e ressentimento que leva anos a sarar. Mas a palavra de Deus, que é o nosso manual para o casamento, tem um princípio fundamental, uma revelação que resolve esta questão de uma vez por todas. Agora, para você sentir a tensão que nasce quando um dinheiro do passado entra no presente de um casal, imagina a cena. Um marido da nossa comunidade, um homem bom, recebe a notícia de que um tio distante lhe deixou uma herança, R$ 50 mil. A alegria inicial da notícia rapidamente deu lugar a uma crise silenciosa, porque a história deles é um testemunho de como o conceito de meu dinheiro dentro de um casamento é uma ilusão perigosa, e de como um princípio bíblico os resgatou da guerra. O marido sentiu uma ligação emocional profunda com aquele dinheiro. Era uma ligação à sua família de origem, à memória do seu tio. No seu coração, aquele dinheiro era dele. Fique comigo, porque o princípio que transformou o conflito deste casal pode ser a chave para proteger a unidade e a paz do seu próprio casamento. Ele começou a fazer planos. Eu podia usar este dinheiro para trocar de carro, pensava ele. Ou talvez investir numa coisa que eu sempre quis. Eram planos no singular. Eu. A esposa, por outro lado, viu a herança como uma resposta de oração para os sonhos deles. Amor, com este dinheiro nós podemos finalmente dar entrada na nossa casa, disse ela animada. E foi aí que a guerra começou. Calma, disse ele. E este dinheiro é da minha família, é uma herança. Minha. Nós temos que pensar bem no que eu vou fazer com ele. Aquelas palavras, minha herança, eu vou fazer, foram como uma facada no coração da esposa. Naquele momento, ela não se sentiu como uma parceira, sentiu-se como uma espectadora, uma funcionária na sua própria casa. A tensão escalou. A família dele começou a ligar, a dar opiniões. O teu tio ia gostar que usasses o dinheiro para isto ou aquilo. A família dela se sentia excluída. A herança tinha erguido um muro no meio do casamento. A discussão tornou-se aberta e dolorosa. Então é assim, disse ela. Quando o dinheiro é do nosso trabalho, é nosso. Mas quando é uma herança, é teu. Que tipo de parceria é esta? Eles perceberam que estavam à beira de uma crise profunda e levaram a sua guerra a um casal de mentores da igreja, que lhes fez uma pergunta simples, mas que mudou tudo. O mentor perguntou: quando vocês se casaram, o que é que Deus disse que vocês se tornaram? E ele abriu a Bíblia e leu o princípio fundamental do casamento em Marcos 10, versículos 7 e 8. E serão os dois uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. E esta foi a grande revelação. O mentor explicou: no momento em que vocês disseram sim diante de Deus, vocês deixaram de ser duas entidades legais, financeiras e espirituais separadas. Vocês se tornaram uma nova entidade, uma só carne. Portanto, continuou ele, não existe meu salário e teu salário. Não existe minha dívida e tua dívida. E não existe minha herança e tua herança. Tudo que entra na vida de vocês, de qualquer fonte, entra na casa da uma só carne. O dinheiro não é teu, é vosso. Aquela verdade bíblica foi como uma bomba de paz no meio da guerra deles. Ela libertou o marido do fardo de ter que tomar uma decisão sozinho e da lealdade dividida. E libertou a esposa do sentimento de ser uma estranha. Eles entenderam que a pergunta não era o que ele vai fazer com o dinheiro dele. A pergunta agora era: o que nós, como uma só carne, vamos fazer com o dinheiro que Deus nos confiou? O princípio da uma só carne tornou-se o seu filtro para a decisão. Eles sentaram-se não mais como adversários, mas como os dois sócios da mesma empresa, a família deles. Eles criaram um plano unificado.
Primeiro, decidiram usar uma pequena parte da herança, 10%, para honrar a memória do tio de uma forma especial que ambos concordaram. Fizeram uma doação para a igreja em nome dele. Foi um ato de honra ao passado. Depois, eles pegaram nos restantes 90% e investiram no futuro da sua uma só carne. Usaram a maior parte para dar a entrada na casa deles, o sonho nosso. E o restante foi para a poupança de emergência da família nossa. A guerra acabou, a paz voltou. A herança, que tinha sido uma fonte de divisão, tornou-se, através da aplicação de um princípio bíblico, a fundação de um novo sonho para o casal. Eles não eram mais dois, e as suas finanças também não. Essa lição sobre a unidade total no casamento conecta-se com o que vimos no vídeo anterior, sobre a esposa que escondia as compras do marido. Ambas as histórias mostram que os segredos e a mentalidade de meu versus nosso são venenos para a intimidade, e que a transparência e a visão da uma só carne são o antídoto. O link para essa história de libertação está na descrição. E prepare-se, porque a nossa próxima conversa será sobre outra fonte de tensão familiar. O título será A Sogra Veio Morar com Eles e a Paz Acabou, até estes 5 conselhos de Provérbios. Será uma história sobre como honrar os pais na velhice, sem sacrificar a paz e a prioridade do casamento, usando a sabedoria prática do livro de Provérbios. É uma mensagem muito necessária. Inscreva-se para não a perder. Se essa mensagem sobre herança e a unidade da uma só carne trouxe uma nova luz para você, se resolveu um dilema no seu coração, deixe o seu like. O seu gesto ajuda este princípio fundamental a fortalecer mais casamentos. E use os comentários para partilhar. Qual é a sua opinião sobre como uma herança deve ser administrada no casamento? E não se esqueça de me dizer de que cidade você está a assistir. A sua perspectiva é valiosa. Se você conhece um casal que está lidando com essa questão, ou um casal de noivos, partilhe este vídeo. Pode ser o conselho que vai estabelecer a fundação correta para a sua vida financeira juntos. Inscreva-se no canal, porque a nossa missão é pegar nos princípios mais profundos da Palavra de Deus e torná-los em sabedoria prática para os desafios reais do seu casamento. Te aguardo no próximo vídeo.